Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da EV Educação. Eu sou Eduardo e é uma alegria ter você aqui com a gente, hoje recebendo mais uma pessoa incrível para a gente poder conversar. Ela que é especialista em imagem pessoal, criadora do método ELO e coautora do best-seller Encontre a Sua Marca, Eve Cairo. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Palmas para ela, né? Obrigada. É uma honra e um privilégio muito grande estar aqui com vocês e fazer parte desse projeto. Legal, Obrigada. A gente tem muita coisa para conversar hoje. A gente, até passando aqui para o pessoal de casa como é que vai funcionar o nosso programa hoje, vão ser por etapas. Então, o pessoal que acompanha a gente já sabe, vai ter a sua história, a gente quer ouvir um pouco da sua história, quer perguntar várias dúvidas que a gente tem aqui para se vestir melhor e depois a pergunta da caixinha do Instagram que a gente fez. Nunca recebemos tanta pergunta igual nesse episódio, então temos muita coisa para a gente poder conversar. E eu já quero começar o nosso bate-papo perguntando para você onde você nasceu, como é que foi a sua infância, como é que você chegou até aqui para que a gente possa te conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua trajetória e saber como que você chegou onde você está hoje. Eu sou carioca, né? Nasci na cidade do Rio de Janeiro. O Laerte gosta de falar que eu sou fluminense. Não, mas eu na cidade do Rio de Janeiro, eu sou carioca. E eu aprovo isso que eu falei com ele, aqui também tínhamos 2 tricolores a vez passada, temos 2 tricolores agora também. Pronto, eu não era flamenguista, tá? Isso é outra história, que ele, a família é que vai guiando, né? O que a gente não faz pela família, pelos filhos. Então, quando era a minha infância, eu adorava desenhar caderno. Eu desenhava nos cadernos, ficava desenhando roupa, e ficava vendo tudo de roupa e achava o máximo. E gostava de cantar e dançar como a maioria das crianças, mas roupa, sim, era o que eu mais gostava. E eu catava as coisas da minha avó par de pai, que era mais perua, minha mãe da Assembleia, eu que ensinei ela a usar calça e arrumei ela. Mas a minha avó já não era, e era bem perua, e ela tinha uns anéis grandes, uns apetrechos legais, e eu gostava de colocar, e meu pai olhava assim, que parafernália é essa? E eu saía catando e botando tudo junto e misturado. E aí meu pai foi crescendo assim, usando tudo e mais um pouco, e meu pai parece uma árvore de Natal. Até que chegou na fase, né, da educação, e meu pai não deixava eu fazer faculdade de moda, que era o que eu queria. Mas aí, enquanto eu estudava, no curso de férias, no período de férias, né, eu fazia curso de verão na Estácio de Sá, no Rio, que você só pagava o diploma, que era R$15 na época, muitos anos atrás. E aí você podia fazer, proporcionado pela faculdade. Então, a cada férias minha, eu ia lá e fazia um curso da área de moda. Fazia um de manhã, um de tarde, e ia fazendo dentro do que eu podia fazer com a mesada que eu ganhava enquanto eu estudava. E aí fui para a faculdade, comecei com administração, que era o que meu pai queria. Chegou no 3º semestre, quase surtei. Contabilidade, estatística, economia, eu, puxa vida, não, tô fora. Tem nada a ver comigo, definitivamente. E aí eu convenci minha mãe e mudei para comunicação. Amo, me encontrei. E aí lá tem a parte no 4º semestre que é sobre eventos, e aí eu já fazia eventos. Meu pai tinha na época uma grande empresa e mexia com eventos e atendia grandes eventos aqui em Brasília. Isso eu já estava aqui em Brasília. E aí eu fui trabalhar com evento. E fiquei ali 10 anos trabalhando com evento. Tive a minha empresa de eventos, mas no fundo não era, né, onde estava a minha paixão. Amava fazer evento, mas eu queria algo além. Eu queria fazer diferença na vida das mulheres, eu queria alinhar a comunicação com a imagem, com a moda. E era isso que eu queria focar, e eu não ia focar enquanto eu estivesse trabalhando dentro das empresas do meu pai ou com a minha empresa. Meu pai até hoje quer que eu volte a trabalhar para ele, mas eu preciso focar nisso que eu acredito que é meu propósito, porque é a minha paixão. É o que eu amo fazer, faço com gosto. Antes disso, ainda fui comissária, e até chegar nesse ponto onde eu me encontrei, foi uma longa jornada. Você falou que desde cedo você já desenhava, né, e que você tinha esse desejo que hoje você entende que é a sua vocação, mas quando que foi que deu talvez esse estalo de você realmente falar, cara, isso daqui é um negócio que eu amo mesmo, não é só algo que eu gosto de fazer, de hobby, de brincar, mas que isso aqui pode virar uma profissão? Bom, eu vim passando por vários trabalhos, empregos, né? Com menor aprendiz, eu fui lá, falsifiquei a assinatura da minha mãe, confessando meu crime, e entrei numa empresa para trabalhar como menor,
que foi numa loja, foi até na Cantão na época. Eu queria trabalhar, eu gosto de gente. Eu gosto de estar ali com as pessoas, e atendendo pessoas, lidando com pessoas. Fui trabalhar na Cantão. E aí, nisso eu estava fazendo curso para ser comissário, fui ser comissária e ele também lidando com pessoas. E nisso era o que eu gostava de fazer. Tanto é que em evento eu gostava de estar ali também lidando com o fornecedor, com as pessoas, com tudo. Sempre gostei de estar com pessoas. E aí teve uma vez que eu estava me sentindo tão perdida de mim mesma, lidando com muitas pessoas, você vai absorvendo um pouco das pessoas que as pessoas vão te marcando ao longo do caminho. E sempre muito, muito, com muitas pessoas, e eu, o que eu, Evelyn, gosto? Quem eu, Evelyn, sou? O que eu, Evelyn, quero? Porque a vida vai te levando e você vai se deixando levar. E não para pensar, e não para se conhecer. E aí eu tive realmente um encontro com Deus. Nasci na igreja, era convencida, até que me converti. E nesse encontro com Deus ali, eu resolvi mergulhar e me conhecer, em saber quem eu era, o que eu gostava. E recuperar a Evelyn pequena, que até eu sou da CN e o bispo JB na época falou assim, restaura os sonhos de infância, quem você queria ser quando era criança. E nisso eu lembro dele falando muito. E quando eu comecei a entrar nesse processo, eu fui relembrando, Deus foi me trazendo à memória as coisas que eu gostava e que eu queria. E aí veio isso, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer, é trabalhar com mulheres, é cuidar com as pessoas, mas eu preciso estar bem, estar pronta para atender elas. E aí eu fiz um curso de imagem e estilo na época, em 2014, e eu falei, é isso, é essa parte da moda que me interessa, não a moda efêmera, tendência, mas no autoconhecimento, em quem a mulher é, e resgatar ela de dentro para fora e transformar de fora para dentro, porque é diferente, depois a gente pode falar sobre isso, o processo, mas é uma via de mão dupla. E aí, até que eu resolvi fazer a faculdade de moda, meu pai deixou. Aí ele não só deixou, ele falou, eu vou pagar para você essa faculdade de moda, porque ele viu minha trajetória toda e via que eu não estava assim, realizada e feliz com aquilo. E ele, não, agora eu entendo, eu vou te dar faculdade de moda. E não só me deu a faculdade de moda, como ele me deu também uma especialização em Milão. E eu fiquei lá um mês estudando e ele me pagou esse presente, né, essa formação. Tanto a faculdade quanto essa especialização internacional. Foi bem interessante. E ali eu falei, é isso que eu quero. É trabalhar com mulheres na imagem. Não para se perder em meio às tendências, em meio à moda, mas se encontrar e manifestar quem Deus criou e chamou para sermos e fazermos. E a nossa imagem passa por esse processo. Muito legal. Eu quero saber um pouco mais sobre essa sua descoberta da sua vocação através do encontro com Deus, porque eu quero também já colocar um testemunho próprio aqui que não só validando, mas falando que eu passei pelo mesmo que você. Quando eu me converti, quando eu tive esse encontro com Deus, eu não só fui curado de algumas coisas, mas como eu também descobri quem eu era e descobri dons e talentos que tinham dentro de mim, que eu não lembrava que eu tinha, e sonhos que eu também não lembrava que eu tinha, de coisas que eu gostaria de fazer. E você falou isso, você falou que a partir do momento que você teve esse encontro com Deus, você passou a se conhecer e você naturalmente começou a descobrir a vocação que Ele te entregou, os dons que Ele te entregou, e você voltou a olhar para a sua infância, os sonhos que você tinha. Conta, acho que talvez um pouco mais detalhado, se você puder, como é que foi esse encontro com Deus e esse processo de descoberta da sua vocação? Porque hoje muita gente está perdida, muita gente não sabe o que fazer, está trabalhando com alguma coisa que não ama e fica achando que ela nasceu sem um dom, sem uma vocação, que ela não tem nada que ela possa entregar para o mundo, mas eu acho que a gente passou por isso antes e depois dessa conversão e desse encontro com Deus, a gente descobriu coisas que a gente não sabia. Então, conta pra gente mais um pouco sobre isso. Todos nós nascemos com dons e talentos. Deus não ia entregar Jesus, passar o que Ele passou, se não valêssemos nada, né? E as pessoas, o problema é que hoje vive muito nessa autossuficiência e esquece que Deus deu dons diferentes para pessoas diferentes. Aí, às vezes, a gente menospreza alguém do lado que, na nossa concepção, não é ninguém, mas carrega tantos tesouros e a gente não se permite. Por outro lado, as pessoas não se enxergam assim porque existem outras pessoas que menosprezam ela. Então, ela realmente, eu não tenho nada para entregar, mas é uma mentira do diabo.
é uma mentira para nos aprisionar e não manifestarmos o que Deus nos chamou para fazermos. E nisso a gente vai roubando essa e a próxima geração. A gente rouba, a gente é egoísta quando a gente não entrega, a gente não faz. E eu, por várias vezes, me sinto nessa prisão egoísta, porque às vezes a gente está preocupado assim, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, será que tá bom? Será que eu sou boa o suficiente? E a gente está muito olhando para o nosso umbigo, a gente está muito autocentrado, em vez de estar prestando atenção no que as pessoas estão precisando. E tem muita gente precisando de coisa mínima. Às vezes tem uma gente do nosso lado precisando de um abraço, um sorriso. Então, são coisas assim que a gente tem que começar a despertar para fazer e entregar aos poucos. E nisso que a gente vai começando a querer fazer, eu comecei ajudando no projeto Filhos do Brasil, eu ia lá e ajudava como eu podia. Ah, é para fazer uma unha? Eu vou lá, pintava a unha das meninas. Eu vou fazer uma sobrancelha? Faço. Ia lá, fazia uma sobrancelha das meninas carentes. Eu queria estar realmente fazendo de alguma forma que elas se sentissem melhor. E nisso eu fui, Deus foi falando comigo e me mostrando que era com mulheres, que era para ajudar mulheres. Eu quero, meu sonho, poder ajudar mulheres carentes a melhorar a imagem delas para elas se sentirem melhor, porque em média nós olhamos no espelho 55 vezes ao dia. E cada vez que a gente olha no espelho, a gente está gostando do que vê? Está valorizando, elevando, aumentando a nossa autoestima ou está depreciando, a gente está sentindo pior ao nos olharmos no espelho, né? E aí, e foi indo, eu fui orando, eu falei, Senhor, eu tô cansada de ser mais uma e não fazer nada por ninguém do meu lado. E eu comecei a olhar para a pessoa do meu lado, não para a multidão, que tem muitos preocupados, ser famoso no Instagram, quer falar com multidão. Você não tá nem falando com a pessoa que está ali do seu lado. Por que você quer falar para muita gente? Você está ajudando quem está ali do seu lado? Tem gente precisando do seu lado, às vezes dentro da sua casa, e você não está ajudando. Entendeu? Então, eu parei de olhar por grande, quero fazer grandes coisas, grandes feitos, porque a gente tem, às vezes, né, uma mania de grandeza, e Deus está olhando para a gente falando que Ele está fazendo por você, porque eu mandei você se amar primeiro, e amar o próximo como a ti mesmo, como que você está se amando, o que você está fazendo por você, e o que você está fazendo por quem está do seu lado. E nisso que eu parei de olhar, e comecei a olhar para mim, e o que eu poderia fazer para quem estava do meu lado, foi que eu fui florescendo, sabe? Me encontrando o meu propósito, encontrando o que eu queria fazer, está nos detalhes. A gente tropeça não é em coisas grandes. Você não tropeça numa pedra gigante, numa montanha na sua frente. Você tropeça nas pequenas pedrinhas, não é? É onde a gente cai, onde a gente tropeça. Porque a gente não está observando os detalhes. E está tudo à nossa volta, emitindo vários sinais, dando vários indícios, e a gente está com o véu ali tampado, olhando para Deus, sabe lá o quê, né? Isso é fantástico, porque nessa geração hoje que a gente vê tanta gente buscando o seu propósito, buscando aquilo que ela nasceu para fazer, talvez uma forma de encontrar isso é servindo ao outro, né? Como que eu posso te ajudar? Quais são as coisas que eu tenho dentro de mim que podem fazer com que você seja beneficiada de alguma maneira, né? Você começou fazendo unha nas meninas e hoje, né, você tem o seu propósito, a sua vocação está muito clara, né? Eu fui lá, mexer com pessoas carentes e fazer o que eu podia. É para pintar amanhã, vamos embora pintar. É para arrumar o cabelo, vamos dar um jeito. Eu buscava fazer o que estava ali disposto para fazer. É para servir a comida? Vamos lá, vamos servir a comida. Ajudar realmente, efetivamente. Isso é cristianismo. Senão, desculpa, você não é cristão, você é um hipócrita. Né? Se você não está olhando ali para os necessitados do seu lado, você é um hipócrita. Você quer só viver de aparência. E eu acredito que a aparência não é uma futilidade, é uma essencialidade, desde que você não viva dela. Legal. E aí você então, você descobre, né, a sua vocação, você volta aos sonhos, você vai fazer esse curso em Milão, e aí a pergunta que eu te faço é, a partir desse momento, quando que você começa de fato a trabalhar com isso e quando que você cria o seu método, né? Também contar pra gente como é que é o seu método, como é que foi esse processo de criar ele e o que você entrega e como que você enxerga um propósito realmente nisso que você faz. Então, nisso que eu me perdi da minha própria imagem, porque nós somos influenciados, a gente pensa que sabe quem somos e fomos formados daquilo que acreditamos, né? Só que nós somos influenciados pelas pessoas ao nosso lado, pelos pais, tios, avós, irmãos, com quem a gente foi criado, né? A gente vai crescendo, recebendo informações e sendo vestido pelos nossos pais, sendo iguais a todo mundo na escola de uniforme. Então você se acostuma e acredita que esse é o seu jeito. Não, eu gosto disso. Só que eu nunca fui conformada, eu sempre fui meio questionadora. E eu ficava assim, não, será que eu gosto disso mesmo ou já estou usando porque está na moda? Peraí,
isso aqui combina realmente comigo? Ou eu tô querendo ser aceita? Porque muito da nossa imagem a gente se coloca para ser aceito, para ser amado, para se sentir inserido, principalmente na adolescência, né? Você quer fazer parte do grupinho, você se amolda daquele grupo. E aí eu fui crescendo e com aquilo começou a me incomodar. Aí eu falei, pera, quem eu sou? Eu gosto disso? Essa roupa que me representa? Só que até chegar a esse ponto, copiar faz parte. Você mimetiza até se encontrar, mas você não pode ficar nesse lugar de mimetizar. Você não pode ficar copiando, porque Deus não te chamou para ser cópia de ninguém. A cópia ela é mais barata que a autêntica. A cópia não tem muito valor. O que tem mais valor? Um produto autêntico. E não foi isso que Deus nos chamou para fazermos, copiar. E tudo bem até você se encontrar, você copiar, mas com essa consciência. Tá? Vou copiar para ver se combina comigo, se me representa. Tá. Só um ponto de passagem. Ele não pode ser um ponto onde você vai parar e ficar. Então, nisso eu fui me encontrando e me questionando. E fui identificando. E aí vem as experiências da vida, né? Morei nos Estados Unidos, aí eu era gerente de uma loja, me tornei fashion buyer dessa loja lá em 2008, quando eu fui para os Estados Unidos morar lá. E aí eu comecei a trabalhar lá já na loja. E ele viu o meu talento natural, porque eu não tinha estudado para ser gerente, só que lá nos Estados Unidos você já chega, quando você é formado, você já pode ser gerente. Eu já era formada em comunicação, já me chamou para ser gerente, e nisso eu já tinha bom gosto, ele já me colocou para além de ser gerente, fazer as escolhas, as compras da loja, por causa do meu bom gosto, e nisso eu fui fazendo, assim, cair de paraquedas, né? Mas nada é por acaso, tudo tem um propósito. E aí, depois eu voltei pro Brasil, aí trabalhei com eventos, aquela história toda. E aí eu fui mãe. No que eu engravidei e me tornei mãe pela primeira vez, aí que desandou tudo. Eu falei, não enjoei, não gosto de mais nada, não quero mais saber disso, isso aqui não me representa. E sabe aquela crise que a gente fica com a gente mesma? Mulher tem muito disso. E aquela crise de você se olhar e nada tá bom. E foi onde eu parei tudo e falei, eu vou agora encontrar um jeito de resolver todo esse problema. Toda essa falta de identidade imagética, onde você acaba sendo influenciado e copia, cor marrom. Você já gostava antes só porque agora está na moda? Sabia que é uma das cores mais odiadas, né? As que menos gostam. Então, confessando aqui, que eu queria uma blusa igual a essa, porque eu tenho algumas, e essa aqui era a cor que eu não tinha, eu fui lá e comprei. Então, a minha escolha ela foi muito simples, assim. A cor que o pessoal mais gosta, na maioria, dentro da psicologia das cores, foi feito um estudo. A Eva fez essa pesquisa e identificou. As pessoas gostam mais do azul. E a minoria do marrom. Então, é menos, que as pessoas menos gostam, entendeu? Marrom e cinza. Só que agora tá super em alta, o marrom. E você vê marrom para tudo que é lado. Então eu acertei, eu não sabia, mas eu acertei. Você tá super em alta. Muitas pessoas acabam não gostando de uma coisa, mas por tanto ver, passa a gostar. Eu falei, já sei, eu vou juntar isso aqui tudo. E aplicando em mim, eu começo primeiro aplicando em mim. Se deu certo em mim, aí eu já caço a primeira cliente que eu vou conseguir aplicar nela também, para ver se vai dar certo nela também, não só em mim. Mas primeiro eu faço em mim. Aí eu comecei a ajustar. Aí eu falei, não. Eu fiz comunicação e fiz moda. Deixa eu unir esses dois mundos, porque a imagem é uma comunicação. A imagem é aparência, comportamento e comunicação. E eu falei, eu vou alinhar isso e vou encontrar o meu método, porque eu preciso ter algo autoral, porque eu gosto de me diferenciar, e algo autoral está muito ali do arquétipo da criadora, que eu tenho demais. E aí eu falei, eu vou encontrar e vou trazer isso e eu vou fazer diferença na minha vida e na vida das mulheres. E nisso eu fui aplicando em mim. E eu fui começando a me sentir muito mais segura, mais confiante, de fazer escolhas melhores, de trazer isso para minha imagem. Falei, eu vou arriscar, vou fazer isso aqui. Saí com as coisas mais diferentes. Falei, vou passar vergonha porque eu quero testar. Já saí com turbante na cabeça. E eu usava botona que antes de todo mundo usar nos Estados Unidos, eu encontrava ela em festas de fantasia. Vou sair com essas botonas, vou ver. Vou sair de bota country. Não era moda. Hoje em dia isso tudo virou moda. Quando eu comecei a fazer, vou sair com chapéu de todo tamanho na rua. E eu falei assim, eu vou encarar para não ter vergonha amanhã de quem eu sou. Se eu gosto disso, eu vou usar. E pronto, acabou, porque me representa. Aí, por outro lado, eu também não posso ser
só pensando nisso, né? Só no que eu gosto, no que eu quero. A vida não é assim, a gente vive numa sociedade. Aí agora deixa eu trazer o que isso está comunicando. Tá? Qual a impressão que as pessoas têm de mim quando eu estou assim? É isso que eu quero que eles pensem de mim? Que eu tenho que ser responsável pelo que eu estou comunicando. Porque é uma comunicação. A nossa imagem é uma comunicação. É isso que eu quero que percebam de mim? Várias vezes na vida eu fui mal interpretada. Trabalhando com muitos homens em evento, vendendo. Eles vinham querendo outra coisa de mim. Ou outras pessoas te subestimavam só de olhar para você, nem te conheciam. Então eu falei, tá errado, tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu tô sendo mal interpretada, subestimada. As pessoas estão me confundindo, achando que eu quero outra coisa. E eu falei, e a culpa é minha. Porque a comunicação parte de mim. Eu que tô causando isso tudo. E eu olhava no espelho e não gostava. Então eu fui alinhando ponto por ponto. Quem eu sou, o que eu gosto, o que me representa, a minha essência. O que faz parte de mim. Com o meu estilo de vida. Grávida, mãe de 3 agora. E foi tudo um processo, ajustando o meu lifestyle. Igreja, trabalho, criança, parquinho, compras. E nisso a gente vai desenvolvendo vários papéis. Então a gente tem um estilo de vida, né, que depende de uma apresentação em cada, né, situação. E aí, o que eu estava comunicando através da minha imagem? Porque as pessoas olham e te julgam. O professor de psicologia da Universidade de Toronto, o Nicholas Rule, acho que é assim que fala, ele fala, né, julgamos livro pela capa e não temos como evitar isso. Não temos mesmo, porque o processo ele é reptiliano, é o nosso cérebro primitivo, que está ali em questões de segundos analisando, para poupar energia e para proteção, para te proteger. Né? Tem estudos da Universidade de Princeton que falam em 1/10 de segundo te julgam se você é confiável. Já a Universidade da Alemanha, eles analisaram e menos de 1 segundo eles julgam se gostam de você ou não. Nem te conheceu direito. Então a nossa imagem passa por esse canal, por esse filtro. E aí eu consegui alinhar com objetivos. Eu falei, eu vou comunicar o que eu quero, para atrair o que eu quero. Essa Evelyn, extrovertida, comunicativa, que entende de moda, que trabalha com moda, que quer alcançar esse público. Porque tem que ser quem eu sou com o público que eu quero atingir. Porque imagina, uma médica toda rebelde, uma advogada toda rebelde, cabelo colorido, querendo falar com idosos, que são mais conservadores. Não vai falar. Eles não vão acolher ela, não vão ouvir. Então você tem que ajustar para quem você quer falar. E eu comecei a fazer esse ajuste. E vi que deu muito bom, deu muito certo. E eu fiquei muito feliz, porque eu consegui fazer em mim, eu consegui fazer numa cliente que é médica, consegui fazer numa cliente que é advogada. E elas conseguiram se encontrar e manifestar o objetivo delas na imagem dela. Ou seja, a nossa imagem está falando muito antes da nossa boca abrir. Total. Você já tem mais do meio caminho andado a seu favor. Por que você vai ficar lutando, tentando provar alguma coisa que já basta estar na sua imagem? Sim. Quando abrir a boca vai ser só o viés da confirmação, buscando confirmar o que a pessoa já viu. Sim. E a tendência é que ela, como você falou, o viés de confirmação, ela tende só a confirmar aquilo que ela já concebeu Ela já concebeu, isso. E aí tem o efeito halo também nisso. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, eu quero só focar em uma palavra aqui que você falou, que é a palavra, na verdade são duas, né? Você falou sobre aceitação e você falou sobre autenticidade. Então tem muita gente que ela vai se vestir para buscar aceitação. Isso passa também pelo fato dela não saber quem ela é e querer de alguma forma encontrar, né, esse carinho e afeto das outras pessoas. Mas o ponto central aqui é sobre autenticidade. A gente conversou ontem, a Amanda está aqui, a nossa voz da consciência, a gente falou um pouco sobre esse assunto, que é como que eu posso me vestir bem sem perder a autenticidade, sem querer entrar num modelo, parece que pré-formatado, onde você vai ver que todo mundo é igual. Primeiro, existe, tem como fazer isso, e segundo, como que passa, deixa eu melhorar essa pergunta, por onde que passa esse processo de autoconhecimento e como que você faz com o cliente seu? Porque você busca primeiro olhar para o autoconhecimento, para depois você olhar realmente para essa mudança de fora e ter essa autenticidade, como é que é esse processo seu? Porque uma coisa não anda sem a outra, né? Não. Eu gosto de fazer com elas o que eu fiz comigo. Eu fui me conhecendo e fui identificando meu temperamento.
minha personalidade, o estilo de vida que eu levo, gostos, valores. Eu preciso saber os valores, eu precisava saber os meus valores, o que era negociável para mim, os valores dela, o que é negociável para ela. E nisso a gente vai mergulhando em quem ela é, no que ela gosta e o que ela deseja. Aí a gente faz esse alinhamento. Por isso que eu chamo de elo. Porque além de você ligar tudo, que elo de ligação é redundante, né? Então você está ligando tudo, todos os pontos, e eu dei um significado para cada letra. Porque é sobre isso. Você trazer isso, para não perder sua autenticidade, tem que ter você. Porque se não tiver você, quem você é, o que você gosta, não é sustentável. Se eu trouxer só o que eu desejo comunicar, eu não consigo sustentar por muito tempo. Se eu trouxer só o meu estilo de vida, eu posso ficar muito aquém de quem eu sou, da minha competência, da minha habilidade, porque vão me olhar e vão querer te dar seu preço, vão querer dar seu valor só de te olhar. Então, você se conhecer, saber quem você é e o que você quer e trazer isso, você automaticamente já vai ser mais autêntico, porque quando você sabe, você para de precisar copiar. Eu encontrei minhas melhores cores, então não vou copiar o cabelo de fulano, porque o cabelo de fulano não vai ficar bom em mim. Eu encontrei a roupa que me representa, eu não vou copiar o look da famosa, porque aquele look não vai ficar bom em mim. Então, quando você se conhece, você automaticamente se torna mais autêntico. E quando você se livra da opinião alheia, aí você verdadeiramente é livre. E nós já somos aceitos, né? Jesus já nos aceitou, nos amou primeiro, nos aceitou. E a gente não precisa estar aqui provando nada para ninguém, mas vivemos saber como nos comunicarmos bem. Isso é muito bacana, porque tudo se conecta, né? A aceitação, a autenticidade, a imagem pessoal, você tem que ligar de fato, né? Tem que ter um elo que conecte os três, porque realmente, se uma ponta dessa estiver solta, você acaba cedendo para algum desses lados, né? Com certeza. E aí eu quero falar com você uma questão que é, agora já entrando um pouco mais daquilo que eu preparei, porque uma das coisas que me chama muito a atenção negativamente é como que as pessoas estão se vestindo mal hoje em dia. E aí, o que eu quero dizer com se vestir mal é um certo desleixo. Então, assim, você vê algumas pessoas na rua, parece que elas estão de pijama. E isso me deixa um pouco, sabe? Caramba, acho que não é muito bacana você, talvez, né, se vestir dessa maneira. Além disso, quando você volta alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você vê que há uma diferença muito grande na forma que as pessoas se vestem. Eu não acho que a gente também tem que voltar ao século XIV. Mas, assim, é uma disparidade muito grande. Sim. E aí eu queria saber primeiro, para a gente poder construir aqui uma linha de conversa que eu acho que vai chegar num lugar legal, que é como que você enxerga o fato de hoje ter tanta gente que eu acho que se veste mal por negligência. A questão do pijama, a questão de sair de casa, meio que ela não se importa, ela bota qualquer roupa e ela acha que aquilo é indiferente para ela. Como que você enxerga essa situação específica? Você viu que ao longo da história houve uma desconstrução imagética? A imagem das pessoas era uma, o comportamento era um. E agora está tudo meio que bagunçado, a imagem bagunçada, o comportamento de qualquer jeito, porque a imagem interfere no seu comportamento. Dependendo da roupa que você está, se você tiver de chinelo, bermuda e camiseta, você tá assim, tá tudo certo. Se você estiver bem vestido, você vai procurar sentar mais alinhado. Então, sim, a nossa imagem interfere no nosso comportamento. E a pessoa que começa aos poucos se largar, parar de se cuidar, ela vai piorando, a tendência é ela piorar. Não, hoje eu não vou passar uma maquiagem. Não, hoje eu não vou pentear meu cabelo. Daqui a pouco tá normal. Ela já não penteia o cabelo, ela já nem lava o rosto, que sai escova o dente. Porque a tendência é ir piorando. Tudo que a gente faz é ir piorando. Porque você vai acomodando naquele lugar. E aí passa a ser tudo bem. Então eu desço mais um nível. Tá tudo bem. E você vai se acostumando. Já o oposto também vale. Quando você começa, não, vou cuidar aqui do meu cabelo. Daqui a pouco, não, vou cuidar aqui da minha unha. Igual quando você vai treinar, né? Você começa a treinar, não, vou cuidar da minha alimentação. Não, agora eu vou tomar uns suplementos para poder me ajudar. Você vai evoluindo quando você está fazendo. E também vai regredindo quando você para de fazer. E isso interfere total no comportamento da pessoa. Você tem um comportamento, quando você está de um jeito, você tem outro comportamento quando você está de outro. Você se sente outra pessoa. A sua postura muda, dependendo da roupa que você está. Você entra nos ambientes mais seguro. Eu estou à altura desse ambiente, estou à altura de quem eu sou e sei o que eu quero comunicar para as pessoas.
Então, meio que gerencio o que as pessoas vão ter de percepção a meu respeito. Não estou ao léu. Não vou deixar a Deus dará as pessoas imaginarem o que quiserem de mim. Não, eu estou no controle. Eu sou adulto, responsável e tenho autorresponsabilidade. Eu vou me cuidar porque eu quero passar uma boa impressão e quero passar para mim também. Porque não só para os outros, passa para a própria pessoa. Se eu me olho e me vejo acabada, mais acabada ainda eu vou me achar e mais acabada eu vou ficar. Se eu olho, estou gostando do que eu estou vendo. Você vai querer cada vez estar melhor e vai se comportar melhor. Você vê o comportamento das pessoas na praia é um, numa festa que estão com outra roupa é outra. Sim. Então você vê nítido, claramente o comportamento das pessoas mudando no ambiente por causa da roupa, a imagem que elas querem passar naquele momento. Porque conscientemente ou não, a nossa imagem dá indícios. Ela solta pílulas da nossa intenção. E tem uma conexão muito grande entre como você se veste, como você se porta. Isso para mim que você falou é crucial, assim. E aí tem essa luta que é a luta entre a ordem e o caos. Uhum. Que a pessoa, quando ela está se vestindo mal, naturalmente vai se tornar a vestimenta dela já leva ela mais para esse lado do caos. Uhum. E o comportamento dela, as atitudes dela vão também levar para esse lado. E quando você vê uma pessoa que se veste bem, que se preocupa com isso, que ela está em ordem externamente, também acho que naturalmente tudo vai levando ela para esse lado da ordem. Adorei que você falou em ordem. Eu gosto de falar, coloque-se em ordem. Coloque-se, a gente tem que se colocar em ordem. O belo habita na ordem. Você não olha para o caos e acha belo. Você olha para o que está em ordem e acha belo. Então, o que é belo? O que está em ordem. Então, a gente tem que se colocar em ordem. Inconscientemente a gente vê e a gente sabe. Inconscientemente. Ontem aqui no escritório teve uma reunião bem importante, né, com algumas pessoas, e assim, todas muito bem alinhadas, e a gente não conhecia as pessoas, mas batia o olho e falava, cara, essa pessoa, ela se preocupa com a aparência, e quando ela abre a boca a gente vê que aquilo tem e muita nisso aí coisa... tá o efeito halo, né? É. Você olhou, gostou do que viu, apresentação boa. Aí você já pressupõe, por causa do efeito halo, que tudo que via dela é bom, a pessoa é boa. Exatamente. Ela é boa no que faz. Você já traspassa, né, esse grande atributo para outros, achando que a pessoa é boa. Então, ter esse cuidado vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Em te sabotar ou te elevar. Você pode ser valorizado ou depreciado só por conta da imagem. Sim, eu ia fazer uma outra pergunta, mas a gente vai fazer uma pausa aqui, porque a nossa voz da consciência, ela está aqui com a gente hoje também, a Amanda, e a Amanda tem uma pergunta para fazer para você. Olá, Amanda. Olá, Dê Amanda. boas-vindas. Como é que você está? Você está bem? Você está feliz? Como é que está a vida? Olá, pessoal. Como vocês estão? Estou aqui de novo. Trago uma pergunta, aproveitando o gancho desse tema que vocês estão conversando agora. Esses dias eu estava assistindo um vídeo da Lara Nesteruk, que é uma nutricionista, né, onde ela falava que ela não está entre as profissionais tecnicamente mais aprimoradas do ramo dela, do nicho dela da nutrição, mas ela está entre as mais bem pagas justamente por conta do posicionamento dela. E a pergunta é que, em muitos casos, a autoridade bem construída consegue ultrapassar esse conhecimento técnico, né? Como que o seu trabalho como estrategista de imagem consegue elevar essas profissionais de qualquer área a transmitir, consolidar uma autoridade através dessa mudança no posicionamento de imagem? Então, você já reparou que as pessoas podem estudar, fazer curso, mas não conseguem cobrar mais caro? Se a imagem dela não tiver a altura do quanto ela está cobrando? Porque as pessoas vão olhar e vão te dar o seu preço. Isso não tem como dar, né? Já está claro. Então, a pessoa ao te olhar, ela já identifica se você é boa ou não, se você é cara ou barata. Eu gosto muito dos advogados, Saul Goodman e Harvey Specter. Saul Goodman, você olha para ele e você diz, ele é mais barato que o Harvey Specter, com certeza, só de olhar. Então, esse posicionamento de autoridade, não adianta você estudar, se você não investir no principal, a sua imagem. Por isso que tem pessoas menos competentes sendo mais bem pagas, porque sabe usar esse benefício que é a imagem e os elementos ao redor. Então, tudo está comunicando. Então, tem sua imagem, seu posicionamento, o cenário que você está, a sua postura, seu tom de voz. Então, existe toda uma simbologia por trás dos elementos que está no inconsciente coletivo que a gente se beneficia deles. E é onde eu trago isso nos objetivos da pessoa. Meu objetivo é ser acessível, então eu vou trazer elementos que tragam acessibilidade. Não, meu objetivo é ser uma autoridade, é realmente mostrar meu valor, minha competência. Então eu vou trazer elementos que confirmem a sua competência, a sua autoridade. Então a gente usa de toda luz, cenário, roupa, tom de voz, postura, posicionamento arquetípico
para trazer essa percepção de valor e elevar, porque as pessoas têm que olhar para você e pensar que você é mais cara do que você é. Você falou a respeito de um homem que eu também acompanho e que gosto muito, que é o Bispo J.B. Adoro. Carvalho. E ele fala sobre... Ele tem uma frase que ele fala que a embalagem e o produto, eles têm que ser congruentes. Sim. E eu acho que esse ponto é crucial. Quando você estava falando aqui, eu estava só pensando no seguinte. Eu não gosto da pessoa que olha muito para a forma como ela vai se vestir e ela negligencia, talvez, a outra parte que ela deveria. Mas eu acho também que a pessoa perde muito quando ela negligencia o lado de fora e ela se importa somente em estudar, em ser um grande profissional, porque as duas coisas têm que andar juntas. Você não vai numa loja de marca, numa Gucci, numa Louis Vuitton, e você vai ver um produto sendo te entregue numa caixa de qualquer jeito, toda a embalagem, tudo muito feito da melhor maneira possível. Então, acho que vamos bater nessa tecla mais um pouco, Sim. que é a importância da congruência entre a embalagem e o produto, Com certeza. eles terem essa congruência. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, é meu lema. Sua imagem não é só mera embalagem, ela é sua mensagem. Porque nós não somos só essa casca, não somos embalagem, a gente é uma mensagem. E qual mensagem as pessoas estão lendo sobre você? Pode ser boa ou ruim, pode ler a Bíblia através de você ou não. E você, não basta você parecer. Quer dizer, não basta você parecer, você precisa ser. Porque a imagem, a aparência, isso aqui te abre portas, mas o que te mantém nelas é quem você é. O foco maior é em quem você é. Você vai ajustar isso aqui para estar coerente com quem você é. Mas o principal é quem você é. Porque se a pessoa te conhece e independente de efeituá-lo, ela está ali convivendo com você, você está só cada dia dando sinais terríveis, piores e piores e piores, tem uma hora que isso aqui vai cair por terra. Não é sustentável. Não vai perdurar. As pessoas não permanecem por aparência, por imagem, permanecem porque elas são. Então, você investir nos dois é que vai te botar num bom patamar. Você olha uma mansão. Nossa, que casa é linda. O que você imagina? Que por dentro também é linda. Que decepção é você olhar uma casa maravilhosa e entrar, tá um lixo por dentro, tá uma bagunça por dentro. Fantástico, analogia. E quero trazer um outro ponto agora, porque a gente está falando muito sobre, e isso para mim é crucial, né? Como que a sua imagem pessoal ela vai impactar positiva ou negativamente na sua atuação profissional. Você poder ganhar mais e fechar mais contratos e ser visto, como a Amanda até trouxe aqui, como uma pessoa que às vezes tem mais conhecimento do que de fato você tem. Mas tem outro ponto aqui que eu quero tratar. Não sei se você já ouviu falar, mas o Jordan Peterson, que é psicólogo clínico, autor best-seller, ele é um cara que ele se veste super bem. E ele, numa entrevista, ele falou o seguinte, que o pai dele também se vestia sempre super bem, com terno e gravata, e ele perguntou para o pai, por que o senhor se veste dessa maneira? Para dar aula, né? Sempre vai muito bem arrumado. Ele falou, eu me visto assim por respeito aos meus alunos. E ele fala que desde então ele passou a se vestir assim, dar aulas, conferências e palestras, sempre muito bem arrumado, por respeito às pessoas. Então eu queria que a gente entrasse talvez num lugar até um pouco mais profundo, que é a importância da imagem pessoal, não somente em você conseguir talvez ganhar mais e crescer profissionalmente, mas também como uma forma de você respeitar as pessoas que estão ali convivendo com você. Fantástico. Eu não conhecia a citação dele, mas eu acredito totalmente nisso. É uma forma de respeito aonde você vai, quem te convidou, é você dar devida importância. Poxa, eu gastei um tempo investindo na minha imagem, eu gastei um tempo escolhendo uma roupa, me vestindo, me maquiando, me arrumando para estar com você. Isso é você dar devida importância ao fato e à pessoa. Não é você tratar de qualquer jeito. Se você aparece de qualquer jeito, o que é a impressão que você passa? Você nem se importou com aquilo. Você não gastou um pouquinho do seu tempo para se arrumar e se dedicar àquele momento e àquela pessoa. Então, a sua imagem, mais uma vez, passa por esse processo. A sua imagem vai dizer se você realmente se importa com a pessoa e com o momento, se você se preparou para aquele momento, ou se você foi ali de qualquer jeito, botou a primeira roupa que viu. E aí outro ponto que eu queria trazer também, estava até conversando um pouco sobre isso antes de começar aqui o programa, que é, por mais que você não goste, por mais que não seja autêntico, existem lugares que vão te pedir uma determinada roupa ou determinada vestimenta, e você vai ter que se vestir daquela forma. Por exemplo, estava até falando com os meninos aqui, você não vai no Palácio do Planalto de bermuda e chinelo. Então entender também que existem protocolos em algum lugar que você vai entrar, por respeito àquelas pessoas, por mais que dentro da sua visão ali de autenticidade e estilo de vida não case muito com aquilo que você tem.
Faz sentido? Faz, porque a gente vive numa sociedade onde tem regras, onde tem regulamentos e você precisa se adequar. Da mesma forma que você não vai de terno para a praia, você não vai de chinelo para o congresso, né? Então, você tem que se ajustar ao dress code, sem deixar de ser você. Tá, eu sou um advogado e sou criativo, muito criativo, eu gosto de coisa colorida e tal. O que eu vou fazer? Eu vou trazer elementos que me tragam autoridade e pontos que trazem a minha personalidade. Então, você alinhar. Legal. Tem como você se ajustar a cada dress code, trazendo pontos estratégicos que representem você adequado àquela vestimenta. Porque você tem que respeitar as pessoas, tem que respeitar as regras. Porque as pessoas não têm noção, as pessoas têm que fazer isso. Porque as pessoas não têm bom senso. Inclusive, o Adam Sandler foi muito criticado esse ano porque ele apareceu no Oscar de bermuda moletom, né? E tênisinho, meia alto e tudo mais. E todo mundo ficou assim, ué, onde é que esse cara acha que ele tá, né? Todo mundo super bem vestido, com grife, e o cara apareceu lá. Tudo bem que esse é o estilo dele, né? De ser mais divertido, mais descontraído. Mas muitas pessoas consideraram uma falta de respeito com os demais, né? E com o evento em si, né? Exatamente. Ele poderia trazer uma gravata diferenciada, uma meia diferenciada, trazer a veste do ambiente, o dress code do momento, mas trazer esses elementos. Uma pulseira bacana, alguma coisa, um chapéu que representasse ele e ajustar. Agora, tem gente que faz para causar. O que eu acho que foi o caso, né? E eu acho que isso é importante, porque a gente está vivendo um mundo hoje, você falou sobre isso até no começo da nossa conversa, é um mundo muito autocentrado, sou eu, é o que eu quero, é o que eu desejo, são os meus gostos, e assim, as pessoas, vive, né? as pessoas esquecem muitas vezes que ela convive com outras pessoas, em outros ambientes, e que existe um lugar que está ali muito antes dela chegar aqui nessa terra e que vai continuar depois que ela for embora, e existem regras naquele lugar que ela precisa seguir. Então, eu falo até por mim, assim, eu não sou uma pessoa que, pelo menos até hoje, assim, que me sinto confortável e tá sempre usando terno e gravata. Então, eu não gosto de usar, mas eu sei que tem lugares que eu preciso ir e eu não vou reclamar ou achar ruim. Então, a gente precisa ter esse senso, né, de coletividade, de viver em comunidade e o mínimo de bom senso, o que para algumas pessoas é um pouco mais difícil, né? É. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui em relação à questão da imagem pessoal, porque a gente está falando muito sobre a importância de se vestir, as consequências disso, mas uma das coisas que eu percebo é que a imagem pessoal ela não passa somente pelo fato de você se vestir bem, porque não adianta você se vestir bem, mas a sua linguagem corporal, por exemplo, ela demonstrar uma outra coisa. Então, queria falar um pouco também da importância, a gente já falou aqui antes, de que naturalmente a sua vestimenta ela vai influenciar na sua linguagem corporal e na sua forma de agir, mas eu acho que falar agora um pouco de como a gente que intencionalmente tem que se ligar para isso, de que eu preciso sim cuidar da minha imagem pessoal, mas também de outros aspectos, como a minha linguagem corporal, que eles têm que estar aqui. O Suits, ele passa muito isso, né? A vestimenta é muito bem feita, é muito bonita, mas também a linguagem corporal, o posicionamento, ele é congruente com a roupa que ele está vestindo. Sim, tem que ter essa coerência, porque senão não se sustenta. A pessoa vai te olhar. Aí, existem vários estudos de segundos, né? Existe de 1 segundo, 3 segundos, 7 segundos, 9 segundos. E cada fase desses segundos, no primeiro encontro, a gente está analisando uma parte. E aí a gente vai formando a primeira imagem, né? Tem a primeira impressão, o segundo nível da imagem e o terceiro nível da imagem, que já é ela consolidada e eu vou buscar só a confirmação dela. Então, na primeira impressão, eu estou olhando sua aparência. Daqui a pouco eu vou olhar como é que você se porta, como é que você fala. Você é educado com as pessoas, você fala que tom de voz. Você berra, você grita, você fala para dentro, você anda cabisbaixo, você anda aberto, você é espontâneo, você... São fases que a pessoa vai analisando e vai formando a nossa imagem. Então, se você chega muito bem apresentado, toda bonitona, mas aí na hora de você falar, você se encolhe, você não aperta a mão direita, você não olha no olho, você não vai passar a imagem. Por mais linda que você esteja, você não vai passar uma imagem confiante, segura, de autoridade, competente. Você não vai passar essas questões para quem está te olhando. Você vai passar por mais linda e poderosa no vestido vermelho. Com esse comportamento, vai haver ruído. E esse ruído a gente interpreta como insegurança, desconfiança. Aí você olha assim, não confio nessa pessoa. Você não sabe por quê, o processo é inconsciente. Mas você não consegue ver nela essa coerência, porque a aparência dela está de um jeito, o comportamento está de outro. Então, a gente
e o corpo dá indícios, né? Uma pessoa depressiva, ela se encolhe, se fecha, usa só preto, não olha a pessoa no rosto. Já a mulher, quando quer conquistar um homem, né? Vai lá, se produz toda, se arruma e chega jogando cabelo pro lado, né? Chega fazendo caras e bocas. A nossa linguagem corporal também dá indícios das nossas intenções. E muito. As pessoas é que fazem de forma inconsciente. Quem é esperto está fazendo conscientemente, usando a seu favor. Então, a linguagem corporal, ela é fator predominante para você manter essa imagem inicial. Você se cuidou aqui, você vai ter que se cuidar na forma de falar. Você vai ter que se cuidar na forma de se apresentar. Com a boa apresentação, ela dispensa todo o resto, né? A pessoa se apresenta bem, se comunica bem, sabe falar, entonar sua voz, ter um tom de voz adequado, uma postura firme. A pessoa não vai ter dúvidas. Ainda que ela seja insegura, a gente não vai achar que ela é insegura. Muito pelo contrário. Nossa, pessoa segura, confiante, às vezes nem é. Mas ela sabe se colocar e fingir até se tornar, como a Amy Cuddy diz. Então tem gente que vai fingindo até se tornar. É um trabalho. Se você não se sente assim, você vai ajustando a sua postura até você se tornar. E aquilo ser natural para você. Você adotou aquela postura para você. Mas é um trabalho, é um processo. Legal. Eu quero falar agora de um ponto assim, porque já é ponto comum aqui de que o cuidado da imagem pessoal é extremamente importante, mas até que ponto a gente precisa ficar atento, porque do cuidado da imagem pessoal, eu acho que você pode acabar caindo para um extremo muito grande e vindo para um lado que é uma vaidade exacerbada. E que isso é um pouco perigoso, porque acho que você passa a dar mais atenção do que é devido à sua imagem pessoal. Então, como que a gente deve, talvez, como é que eu posso falar isso? Eu acho que é questão de equilibrar, mas como que eu posso me ater para não cair nisso, sabe? Cair na vaidade extrema e você acabar pendendo para um lado que não é saudável e que não é bom. Primeira coisa de tudo, não botar as coisas acima das pessoas. As pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. Se eu não vou naquele lugar porque aquele lugar vai me deixar mal na minha imagem, você está vivendo por conta da sua imagem, você não está vivendo por conta das pessoas. Não vou colocar isso aqui porque isso não favorece a minha imagem. Você se colocou no pedestal, você é o Deus da sua vida e você está só usando as pessoas. E ter esse cuidado de saber com que intenção você está fazendo aquilo e por que você está fazendo aquilo, ficar concentrado no porquê e na sua intenção. E ninguém está vendo, né, quem você é por dentro. Só Deus que sonda corações. As pessoas estão vendo o que você está mostrando, quem você é por fora. E isso acaba as pessoas percebendo, porque a gente transmite inconscientemente. E as pessoas vão perceber. E você vai cair por terra. E você vai parecer uma pessoa arrogante, grosseira, uma pessoa insensível, porque está mais preocupado com a sua aparência. Não vou entrar ali e ajudar aquela pessoa porque eu não vou me sujar. O que está vindo primeiro? As pessoas ou a sua imagem? Então, a gente tem que estar focada no que a gente está aqui para fazer, que é ajudar o próximo, se amar e amar o próximo, como a nós mesmos. A gente tem que estar focado e que a nossa imagem, ela vai até um certo ponto. O que passar daqui, eu estou colocando minha imagem acima das pessoas, é um problema. Então, focar no seu porquê que você está fazendo aquilo, ficar centrada na sua comunicação, não em se colocar no pedestal e acima de tudo e de todos, não preocupar com o que os outros estão pensando, em status, não, eu quero parecer mais bem-sucedida do que eu sou, mais rica do que eu sou, e nisso você vai se afundando, porque você vai gastando o que não tem, vai parecendo uma coisa que você não é, e vai cair por terra. Sinto informar, essas pessoas têm data marcada para cair. Elas vão se perder no processo e vão cair rapidinho de lá. Pode não ser tão rápido quanto a gente pensa, mas vai cair, porque não é sustentável. E as pessoas vão percebendo, porque a gente vai dando sinais de quem somos. Então, focar que o principal são as pessoas e no porquê que a gente está fazendo isso é a maneira mais rápida de você ficar mais centrado no que você está fazendo. Não valorizar muito as coisas. Parar de valorizar as coisas e valorizar as pessoas. Legal. E aí uma pergunta que é a seguinte: o quanto que você acredita que se vestir bem influencia positivamente na autoestima da pessoa? O quanto que isso tem o poder de talvez a pessoa não estar se sentindo tão bem, ela anda por alguns motivos com autoestima baixa? Obviamente, que aí a minha visão, eu acho que não é a autoestima para ela ser tratada e colocada no nível que ela tem que estar. São diversos fatores que você tem que estar ali olhando, mas assim,
O quanto que você acredita que para uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, ou passou e está com uma autoestima baixa, ela começar a se cuidar e se vestir bem, vai ajudar para que ela possa talvez dar um up na vida dela ali e começar talvez até, sabe, conseguir caminhar e sair do lugar? A gente olha em média 55 vezes no espelho, né? Por dia. Cada vez que ela se olha, ela não gosta do que vê, ela vai sentindo cada vez pior. Então, ela dá pequenos passos em direção a uma mudança, nem que seja por fora. Vai mandando mensagem para dentro. Vai comunicando com o próprio consciente dela e vai transformando ela. Por isso que eu falo, tem a mudança de dentro para fora, onde você externaliza quem você já é, e tem a mudança de fora para dentro, onde você precisa dessas intervenções para ajudar o interior dessa pessoa, que não está tão consolidado assim. Aí começa, arruma o cabelo, faz um bom corte, faz uma maquiagem, mesmo que básica, faz uma maquiagem. Vai fazer uma atividade física. A atividade física libera endorfina. Você começa a ver resultado no corpo. Melhora a sua alimentação. Você começa a ver resultado no seu corpo. E nisso, você cuidando por fora, você começa a sentir bem por dentro. Eu me olhar no espelho e gostar do que eu ver, foi fator crucial para eu me sentir mais segura e confiante. E uma coisa vai puxando a outra. Eu fui gostando do que estava vendo e fui fazendo cada vez mais. Aí eu comecei a malhar mais, melhorar ainda mais minha alimentação. Porque você vai gostando, aquilo vai te alimentando, te motivando. Então são passos que você vai dando em direção de um benefício. Claro que você vai cuidar, você vai olhar para dentro, você vai procurar um psicólogo, você vai procurar uma ajuda profissional. Mas você fazendo esses passos exteriores vai resultando numa elevação da autoestima. Legal. E uma pergunta direta e clara que é, dá para se vestir bem gastando pouco dinheiro? Porque é uma situação que muita gente hoje fala, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou conseguir? Dá pra gente se vestir bem gastando pouco? Dá super. Você acha que eu me visto bem? Amanda, você acha que ela se veste bem? Com certeza. Dá pra ver o estilo criativo expresso na forma como você compõe o look. Eu não O homem não entende cara. de moda, né? Então acho que não sabe a pessoa pra responder. Dá super. É você saber o que comprar, onde comprar. Não é marca. Eu não compro coisa de marca. É raríssimo ter alguma coisa de marca. Porque eu olho e falo, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Porque nada mais é do que você ficar se enchendo de marcas, é você trazer a identidade da marca para você. Eu tenho a minha. E é muito melhor que a da marca. Deus morreu foi por mim, não foi por aquela marca ali não. Então, eu que faço a roupa. Não é a roupa Legal. que me faz. Eu vou pegar uma calça da C&A e vou vestir e vou arrasar. Eu tenho essa certeza. Eu vou colocar, vou saber combinar e vai ficar ótimo. Se eu gostar de uma roupa num brechó, eu gostei de uma roupa num brechó da igreja, não comprei só para ajudar a igreja. Eu gostei da roupa. Eu vou usar. Então, é você, do jeito que você coloca, do jeito que você se porta, é que você se veste bem. Não é a peça onde você comprou, porque tem muita coisa de marca que é horrorosa. Tem muita Com coisa certeza. ridícula, que eu fico chocada. Eu falei, gente, nem que me pagasse usar um negócio desse. Imagina pagar 10 mil numa peça dessa. Não é a roupa que faz a gente, tá tudo errado. Legal. Você tá dando valor pra coisa. E aí, agora pra gente ir pra um lugar mais prático. Vamos aqui, ó, a gente tem aqui o Gustavo e temos aqui a Amanda, né? Temos um homem, temos uma mulher. E agora eles estão vendo aqui o nosso episódio e estão pensando, nossa, eu vou agora começar a me vestir melhor. Por onde você daria um conselho, uma sugestão para que eles começassem? Para onde que o homem, Gustavo ali, ó, um cara, pô, que tem esse olhar assim, né, mais sério, um cara que é, pô, ele tem uma estrutura grande assim, ele é um cara forte. E a Amanda que tem esse jeito mais meigo, né, gosta de fazer umas brincadeiras, uma pessoa bem, sabe, aberta e carinhosa. Como que você daria esse conselho assim para os dois e para os homens e para as mulheres que estão aqui que querem fazer uma mudança, esse conselho mais prático assim, para por onde começar? Ali, então, primeira coisa, estabelecer um valor seu que você queira trazer à tona. Por exemplo, o valor meu é verdade. Verdade é um valor meu. Liberdade é outro valor meu. Então, eu vou trazer o quê? Liberdade. Eu gosto de me sentir livre. Então, temos um ponto. Qual característica minha, da minha personalidade, quem eu sou, essência, a Evelyn, que eu quero trazer? Eu sou extrovertida, eu sou comunicativa. Deus me livre, trazer uma imagem fechada que ninguém pode nem chegar perto. Eu quero acolher as pessoas, não afastar as pessoas. Então, eu quero trazer esse lado da minha personalidade. Qual o objetivo que eu quero comunicar? Eu quero comunicar que eu sou uma pessoa que entendo do que eu faço. Que eu sou criativa, que eu entendo de moda.
Pronto. Partindo desses 3 pontos, eu vou identificar as peças que combinem comigo, que trazem essa comunicação, e eu vou trazer pontos aonde tem meu lifestyle. Tá, eu tenho 3 filhos, ando pra caramba, vou aqui, vou ali, vou acolá. Eu não vou sair de salto, eu vou sair de sapato. Não, mas tem que ter um sapato um pouquinho mais adequado, porque depois eu vou em outro lugar, beleza. Uma rasteira de ponta fina, faz a vez de um sapato alto. Uma sapatilha de ponta fina. Já fui até no casamento, com um bebê pequeno, eu falei, vou sem salto. Tava toda bem arrumada dentro do dress code do casamento, uma sapatilha toda de pedraria, mas era sapatilha, flat, de pedraria, bico fino. Então, aí você traz esses ajustes para o seu lifestyle. Então, esses 3 pontos, um valor seu, que é inegociável. Eu não abro mão da tal liberdade de movimentar. Eu gosto de estar na roupa, estar movimentando, estar dirigindo, estar movimentando. Então, eu preciso estar livre para movimentar. Comunicativa e criativa. Pronto. Então, eu trago elementos que representem isso, como cores, esses elementos diferenciados, um colar diferentão, uma blusa diferente, com cortes diferentes. É onde eu vou olhar corte, modelagem, linhas, cores. Aí eu vou olhar para os elementos do design e vou trazer eles para minha imagem, alinhado com o que eu quero. Pronto. Conseguiram pegar aí as dicas? Com certeza. Mas eu acho que isso é legal porque assim, a gente muitas vezes fica na teoria, o que é ótimo, mas eu acho que dessa direção assim mais prática, o pessoal poder se entender. Eu tô pegando umas dicas aqui também, vocês vão ver semana que vem como é que eu vou aparecer. E muitas vezes a gente cai naquilo também, de querer ver as coisas nas pessoas e achar que aquilo tem a ver com a gente começa a imitar um personagem que acaba que não tem nada a ver com o nosso estilo pessoal, com o nosso objetivo, com o nosso estilo de vida. E aí você se olha e fica fake, você não sustenta aquela roupa, porque não te representa. Exatamente. Por exemplo, você não só passa autoridade com alfaiataria, não. Com uma blusa mais fechada, com ombreira, você também traz autoridade com cores mais fechadas, peças estruturadas. Então tem várias formas de você trazer essa comunicação. Não existe só um elemento. Você pode usar vários e ver qual que combina mais para o momento. Eu sou a mesma, comunico as mesmas coisas na academia, no mercado, em casa, na rua, onde eu estou. Tem que ter também essa coerência, né? Sim. No ambiente onde você está. Porque é batata, né? O dia que você não está afim de me arrumar, vou no mercado, nunca encontro ninguém lá. Nunca encontro. Aí o dia que você sai de qualquer jeito, você encontra alguém. Que era você seu cliente, ou alguém que você conhece, aí você fica assim naquela saia justa, assim, não me olha, ninguém me vê. Né? Por um descuido ali que você pode estar ajustando. E fazer essa transição para os ambientes é bem legal. Você saber transicionar nos papéis que você exerce a sua comunicação imagética. Você falou aqui antes de começar a gravação a respeito de um exemplo que eu achei muito interessante, que a gente pode conectar aqui e trazer como exemplo prático que você está falando, que é o Steve Jobs. Ele que foi o fundador da Apple, né, CEO da Apple, um dos homens mais inovadores, talvez o maior daquela geração, um dos maiores que já pisaram aqui nessa terra. E a Apple tinha essa identidade de ser uma empresa inovadora, de ter esse lado um pouco mais rebelde, de ir contra o status quo. E a Apple ela fazia produtos que iam nessa linha, design que iam nessa linha, e ele também se vestia, né, com estilo de roupa, com estilo de vestimenta, que comunicava também isso que a Apple queria trazer, como, por exemplo, outros tipos de empresas que querem, por exemplo, passar segurança e confiança. Você vai ver talvez o CEO ali, né, mais num outro tipo de roupa, engravatado, para realmente transmitir essa segurança. Então, acho que seria legal a gente comentar um pouco sobre isso, assim, também, como que você é dono de empresa, né? Você é empresário, como que a forma como você se veste, ela também é interessante estar conectada com a ideia da sua empresa, da forma que você enxerga a sua empresa e você ter esses valores, eles andando juntos. O pessoal distorce, né? Até o Steve Jobs andava de tênis em gola alta. Tem muita estratégia ali por trás, né? Tem muita estratégia, porque o que é a Apple? Aquela maçã mordida, né? Aquela coisa que chegou para romper com os padrões e fazer diferente. Isso tem muita característica do arquétipo do revolucionário. E aí ele vem diferente dos empresários engravatados, ele vem lá de gola rolê, preta, calça jeans e New Balance. Então ele trouxe também para a imagem dele, conectado com a imagem que ele queria na Apple.
que é a criatividade, eles usam o arquétipo do criador e do revolucionário. Então, o Steve Jobs trouxe muito do revolucionário para estar coerente com a empresa. Então, sendo ele, o Steve Jobs, ele fez essa conexão da empresa dele com a imagem dele, tudo conectado. E por que a gente não vai fazer? Entendeu? Sendo que a gente pode também fortalecer a nossa empresa através da nossa imagem. Eu li a biografia dele, e aí, justamente quando ele começa a se vestir mais dessa forma, de forma mais, digamos assim, né, descarada, é quando ele volta e vem um lema Pense Diferente. E o lema Pense Diferente conecta com tudo, com os produtos, que aí vai vir o iPod, vai vir todos esses produtos diferentes, e ele também se vestindo de forma mais... Que é o lema da Apple, né? Think Different. Pronto. Ele foi muito diferenciado na época. Hoje em dia, agora rolei um calça jeans. Na época, era muito diferenciado. Para as empresas, né, multimilionárias ali, e os CEOs que estavam em evidência. Ele era único. Mas eu acho que o ponto que você falou conecta muito, porque aquilo era ele, a gente tem o fator do criador e da criatura, né? A Apple era talvez uma extensão do que ele era, do que ele pensava. Então ele conseguiu transformar, criar uma empresa que era como se fosse uma extensão dele. A empresa transmitia isso, então basicamente ele estava sendo quem ele era com a roupa que ele estava usando, né? Não tinha mentira e não tinha nenhuma desconexão ali. Acredito que não, né? Eu não sei como é que ele era, mas foi tudo muito conectado, muito estratégico. Ele trouxe muito dele, aparentemente, né? Trouxe muito dele para a empresa. E ficou. É a empresa, assim, mais amada, que mais está no lado emocional, né? Onde a imagem é trabalhada, a compra é trabalhada, essa criação de movimento, é tudo no lado emocional. Então, ele soube fincar a bandeira dele ali. Muito melhor do que as pessoas estão tentando ali no racional. Sim. Importa o que está dentro. Você está olhando para o racional. As pessoas não vão olhar importa o que está dentro. Vamos olhar aqui para o racional, para as características. Não, a pessoa quer o algo a mais, o algo além, que fique ali bandeira, né? Que você ocupe um lugar. Isso é o posicionamento, você ocupar um lugar na mente, no coração do seu cliente ideal, do seu público. Então, ele soube fazer isso muito bem, tanto com a estrutura da empresa dele, os produtos, do que ele oferecia, quanto o lema dele, quanto a própria imagem dele. E tudo muito bem casado. Imagina você falar que a Apple é revolucionária, pense diferente, seja criativo, explora a sua criatividade, mas o cara está lá seguindo o padrão de todos os empresários da mesma forma. Você olha e você não vê diferença. Ia ficar desconexo. Você olhar para ele... Pelo discurso, até que ele era porta-voz da empresa, né? Você olhar e falar, alguma coisa está errada aí. E o nosso cérebro entende esses ruídos como desconfiança. Ele não ia causar esse movimento todo. Nunca, jamais. Legal. E aí, a gente tem agora uma outra pergunta da nossa voz da consciência, Amanda. Fique à vontade para perguntar. Nessa mesma pegada do que vocês estão conversando, a gente vê o caso do presidente da Ucrânia, que é o Zelensky, né? E a última vez que ele foi visto usando um terno foi em 2022. Desde que começou o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, ele sempre é visto nas reuniões com outras autoridades vestindo roupas mais casuais e até algumas com referências militares, né, da Ucrânia. Você acha que ele está usando de uma estratégia de imagem para trazer talvez mais aproximação e se apossar daquele arquétipo do cara comum? Então, com certeza tem estratégia. Se ele usava terno antes e parou de usar, e está trazendo essa imagem, uma roupa mais confortável quer dizer que ele está ali, com mãos à obra. Ele não está lá engravatado, distante do que está acontecendo. Então, ele está no estado mais casual, porque ele está com mãos na obra, ele está ali fazendo. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente regaça a manga. Tem alguns sinais, né? Mulher prende o cabelo. Isso dá um indício de que a gente está fazendo alguma coisa. Então, ele pode estar trazendo, eu não conheço bem a história dele, da proposta dele, mas o que passa a imagem dele? Que ele está querendo, sim, se encaixar em que está fazendo alguma coisa, se conectar com as pessoas, não, eu sou como você, pode estar trazendo esse arquétipo do cara comum, mas também do revolucionário, porque ele está se destacando. Entendeu? Ele está ali todo de preto, moletom, e se destacando dos demais. Então, ele pode estar trazendo esses arquétipos, sim, à tona, e realmente querendo passar que está fazendo alguma coisa. E é muito interessante de observar, porque
Ele foi até criticado quando ele se encontrou com o Trump e o pessoal tirou sarro da cara dele perguntando, nossa, você não tem um terno? Porque desde então ele realmente não aparece de terno. E ele, pelo que a gente vê, ele realmente está muito distante das outras figuras de autoridade com quem ele está andando junto, né? Então é interessante de destacar esse ponto que você falou, da proximidade e do passar a impressão de que ele está com a mãos à obra, que ele está fazendo alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa. Então, ao meu ver, dessa colocação dele, dessa imagem dele, me parece ser isso. É essa imagem que ele está passando. Não conheço a história, não sei a fundo, mas a princípio parece ser isso. Acho que até a forma como a gente percebe as autoridades passa pela forma como eles se portam e como eles se vestem, né? Então, acho que independente do país que seja, acho que ninguém aqui vai endossar o Putin, mas assim, quando você olha para ele, você vê um cara seguro e um cara que passa é aquela que você falou do inconsciente, né? Você sente um cara poderoso, você vê que ele é um cara posicionado e que, assim, para você talvez encarar é um pouco mais, né? Você fica um pouco mais ressabiado. Então, acho que realmente, pra gente como pessoas que estão aqui no cotidiano, não tem tanta evidência, mas... E até para esses caras que têm ali a evidência muito grande, grandes autoridades, a roupa que você vai estar vestindo talvez seja um dos pontos mais fundamentais na forma como a gente vai estar lendo as pessoas, né? E aí, falando também em tudo isso que você tem feito, eu quero te fazer uma pergunta sobre o seu livro. A gente estava dando uma pesquisada ontem aqui e viu que realmente o livro ele é um sucesso, né? Um livro best-seller, o livro chamado Encontre a Sua Marca, né? Quero que você conte pra gente como que foi esse processo, como que nasceu, né, a ideia do projeto, como que foi conceber ele e contar pra gente de fato como é que nasceu, porque eu amo livros. Então eu amo não só ler os livros, mas saber também a história, conhecer os autores e saber como que é o processo por trás. Você. Depois você manda pra gente, a gente coloca aqui. O Gustavo vai fazer na edição, ele vai botar a foto também do livro e o pessoal poder ver aí a capa dele. Ali eu falo que é uma bíblia da marca pessoal. Tem tudo de marca pessoal. Legal. De marca pessoal ali, né? Comunicação, posicionamento, imagem, tudo. Você pegar aquele livro, você aplicar, porque tem tarefas ali, você tem um QR Code que você lê, você tem atividade prática. E você colocar aquilo em prática, você tem uma marca pessoal. A gente já tem, né? Só que a gente não gerencia. A gente não, eu gerencio. A maioria das pessoas não gerencia a marca pessoal. E a gente está deixando uma marca nas pessoas. E eu gosto de falar, que impressão que você está deixando nas pessoas? Porque você está deixando uma impressão. Isso é sua marca pessoal. Consciente ou não, trabalhando ou não, sabendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não. A gente está deixando uma marca nas pessoas. Por onde você passar, as pessoas vão Evelyn, aquela que é assim, assim, assado. Então, esse livro traz vários pontos de A a Z da marca pessoal para a gente aplicar no dia a dia. É muito interessante, porque ele tem vários autores com muito conhecimento nas suas áreas técnicas. O projeto não é meu, eu fui convidada para participar e eu achei muito interessante, porque eu sempre tive vontade de escrever um livro. Ainda vou escrever meu livro, eu tenho essa vontade, eu amo livro também. E eu vou escrever o meu. Só que quando veio esse convite, eu falei, pronto, já é uma porta para eu começar. E assim, foi um sucesso, porque ele é muito prático. Ele é grande, mas ele é envolvente. Legal. Você consegue colocar em prática o que é proposto ali. Ele não fica só na teoria. Então, por isso, acredito que por isso teve muito resultado. Essa proposta eu achei incrível, foi uma honra participar desse projeto, porque aí que me deu mais vontade ainda de fazer. E os feedbacks? Nossa, teve pessoas famosas aí no digital que comentaram, Legal. Não vou lembrar o nome, a gente até colocou no grupo na época, eu não lembro o nome das pessoas que pegaram esse livro e deram bons feedbacks nas próprias redes deles. E aí acabou que teve mais burburinho por causa disso, mas foi algo sensacional. Legal. Quando você lançar o seu próximo livro, a gente marca mais um podcast para falar sobre ele e a gente espera o nosso de presente, né, equipe? Primeiro eu quero lançar meu curso online, aí depois eu vou pro livro. Porque esse aqui tá mais pronto para ser lançado, que é o meu curso online e a mentoria. Então aguardem aí logo menos, né? A gente vai divulgar aqui também nas nossas redes para que vocês possam estar acompanhando e estar participando dos projetos aqui da Eve. Agora eu quero fazer o seguinte, a gente vai entrar num outro bloco, que é um bloco das nossas perguntas do Instagram. Então a gente abriu ontem uma caixinha no nosso story, você fez um story falando pro pessoal fazer pergunta pra gente,
e recebemos uma enxurrada de perguntas. A Amanda mandou hoje de manhã a quantidade de perguntas. Eu assustei, eu não esperava, porque passou muito na quantidade das perguntas que a gente normalmente recebe antes dos nossos episódios, né? Dá pra ver que as pessoas são bem engajadas e gostam bastante do Desse seu conteúdo, trabalho. né? Muito bom. Então eu quero pedir pro Gustavo, que é o nosso homem aqui da câmera, o nosso editor, o nosso videomaker, para ele colocar a vinheta aí, e quando a vinheta sair, não vai ser mais eu quem estarei aqui, mas vai ser a Amanda, e a Amanda vai fazer as perguntas para você. Combinado? Combinado. Então bota a vinheta aí, Gustavo. Então vamos lá, vamos passar para a parte de perguntas e respostas do Instagram. Vou ter que selecionar aqui, porque recebemos muitas perguntas. Então eu vou começar por uma que uma pessoa muito especial te mandou, chamado Laerte. Você conhece? Conheço. A nossa história é bem legal. Ele perguntou quem se interessou primeiro, você ou o marido. Olha! Eu acho que foi ele. Ele contou essa história. Se você não assistiu esse episódio do podcast do Laerte, está aqui no nosso canal. Então vamos lá. Ele sentiu meu cheiro de longe. Foi, né? Eu cheguei na igreja e falei assim, ela chegou. Foi ele. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho para você é como cuidar da imagem pessoal? Como que você passou a se interessar por este assunto? Então, teve todo esse enredo, né? Toda essa história de vida que foi me levando para gostar da imagem pessoal e ver como faz diferença na vida das pessoas. E como ela é um mecanismo para a gente sair, muitas vezes, do fundo do poço. Porque às vezes a gente está lá se sentindo um nada, a gente acaba, vai se tratar, vai fazer alguma coisa. E a gente começa a tratar por dentro, mas é um processo. E a imagem, quando você começa a tratar ela por fora, vai fortalecendo e revigorando e motivando a continuar nesse processo. Então, se você cuidar da sua imagem, você diz ao mundo como devem te tratar e como devem te enxergar. É você que está no controle. Eu me cuido, eu me trato assim, você também vai me tratar. Porque se eu estou me cuidando, me valorizando, investindo em mim, quem é você para não fazer o mesmo? E inversamente proporcional. Se eu não me cuido, estou falando para a pessoa, por que eu vou investir em você se nem você investe em você? Entendeu? Então, cuidar da imagem é sinal de que você se ama, você se cuida, você se observa, você está atento, presente para quem você é e o que você deseja comunicar. Excelente. Uma outra pergunta, que você já até falou um pouco sobre isso aqui no decorrer do episódio, qual é o seu maior conselho sobre imagem e vestimenta para quem vai iniciar agora? Inicia com aquelas 3, né, elementos que você vai identificar em você e no seu objetivo. E comece, se você não se maquia, comece a fazer uma maquiagem simples. Comece com pequenas coisas. Se você não usa acessório, comece colocando um acessório. Eu não gosto. Coloca um menor, mas coloca. Porque eu não gosto, às vezes, é só a sua comodidade ali falando que você não gosta. E quando você vai fazendo e vai vendo, nossa, não é que fica legal? Porque eu tenho clientes que falam isso. Que quando a gente coloca e vai trazendo outras cores, que só usava o preto, e vai experimentando. Saia dessa zona de comodidade, experimenta. Não te custa nada. Vai lá no provador e começa a experimentar coisa que você não provaria antes. Porque muitas vezes você acha que não gosta de uma coisa, quando você colocar, você vai, nossa, não é que ficou bom? Aí você pega os acessórios, coloca um ali, vê qual que você gosta mais, de repente é um minimalista, eu não, gosto da coisa mais palhafatosa. Então, vai testando. O que eu sugiro? Testar. Testar para ir se conhecendo nesse caminho. E se não faz uma maquiagem, pelo amor de Deus, tem que fazer. A gente tem que fazer. Olha, eu não era assim, não, tá? Não me maquiava. Que quando eu era comissária eu tinha que maquiar todo dia, e eu criei a versão de empatia da maquiagem, porque eu tinha que passar rímel, eles conferiam tudo. Você tava com todos os elementos da maquiagem ali. Aí eu falei, não quero mais saber de maquiagem, sou livre. Olha o engano. Né? A gente tem que se cuidar. Passa profissionalismo, passa cuidado. É diferente você sair de cara lavada e você sair minimamente tratada. Passar um hidratantezinho, um protetor solar. O que eu faço? Eu vou até postar como é que é a maquiagem. Ela é muito simples. Quem não sabe se maquiar vai adorar, porque ela é para quem não sabe se maquiar. Eu uso 3, 4 produtos e, rápido. Eu maquio assim, É uma coisa mais prática, né? Vou postar uma maquiagem super prática e fácil para vocês fazerem. Legal. Tem alguma referência de estilo ou celebridade que você admira? Victoria Beckham. A Vitória arrasa. Eu acho ela lindíssima. Um estilo maravilhoso.
É verdade. E ela mudou muito, né? Com Ela certeza. e o marido. Dá pra ver a evolução do estilo pessoal ao decorrer dos anos, né? Nas aparições públicas dela. Muita diferença. Como que você passa mais confiança e autoridade no look sem parecer forçado? Sempre trazendo essa combinação de quem você é, essência, com seus objetivos, com o seu lifestyle. Então, quem eu sou, tá de acordo com o meu dia a dia, tá ali, ou eu tô assim, um extraterrestre. Não, tá coerente com o que eu faço. Tá coerente com quem eu sou e tá coerente com o que eu desejo comunicar. Você trazendo isso, você já vai trazer o ponto de autoridade, o ponto da sua personalidade, vai ficar sustentável, vai ficar autêntico, vai ficar estratégico. Né? Então, uma forma simples é você trazer esses elementos. E você precisa conhecer esses elementos, né? Mas não é difícil. É simples, só que você tem que parar um tempo e conhecê-los. E vai se tornar automático. Como dirigir um carro. Né? No início você tem que pensar na marcha, onde você vai pisar e tal. Mas não fica automático? Da mesma forma, se vestir, alinhando isso, também vai se tornar automático. Conforme você pratica, você internaliza. Vai ficar fácil. Próxima pergunta. Quanto a minha imagem pessoal pode impulsionar o meu crescimento profissional? Quanto? Ao infinito e além. Já dizia Buzz Lightyear. Meus filhos são fãs. Você cuidar da sua imagem é aquilo que falamos. As pessoas vão te olhar e vão julgar quanto você vale. Se você é bom no que faz ou não. Só de olhar para você. A Universidade de Princeton, os pesquisadores da Universidade de Princeton identificaram que as pessoas em um décimo de segundo, decidem se você é confiável. Isso é muito rápido. Então, passa pela sua imagem. Então, você tem que trazer na sua imagem a conexão com o público que você deseja alcançar. Se você vai falar com pessoas mais jovens, é uma comunicação. Se você vai falar com pessoas mais conservadoras, mais idosas, é outra comunicação. Então, você trazer os elementos de aumento de percepção de valor, porque o valor ele é percebido. Elas vão te olhar e vão julgar rapidamente, você é caro ou barato. Como eu falei do Saul Goodman e do Harvey Specter. Só de você olhar para eles, você sabe quem é o mais caro e quem é o mais barato. Então, não invista mais em técnica, em estudo. Invista na sua imagem, se você quiser dar um salto na sua profissão. A imagem é que vai fazer a diferença. Próxima pergunta é um pouco peculiar. Vamos falar sobre como usar cores que não nos favorecem. Eu imagino que sejam cores que não estejam na cartela dessa pessoa e ela, de alguma maneira, quer introduzir isso ali no dia a dia, na vestimenta, em algum detalhe. Normalmente, quem tem a cartela e descobre que não tem preto, que muitas pessoas gostam do preto, né? E não é todo mundo que tem preto. Se você não tem nada muito escuro, quase preto ou preto na sua beleza, provavelmente, né? Provavelmente não, você não tem preto na sua cartela. Porque a nossa cartela repete as nossas cores. Muito provavelmente, a pessoa não deve ter preto na cartela, que é o que a maioria de pergunta que eu recebo é essa. Não tem preto e quer usar o preto. Como você vai fazer? Trazer na maquiagem, nos acessórios mais próximos do seu rosto. Porque esse efeito é mais aqui no rosto. Porque a cor, ela traz sombra ou ilumina seu rosto. Ou ela acende ou ela apaga. Então, cria olheiras onde não tem, cria linhas de expressão onde não tem a cor errada. Ela traz esses efeitos ruins. E a cor certa, ela vai te abrir, vai te iluminar. E aí, como é que você vai fazer? Só aqui perto. Desce o decote, você quer usar uma cor que não te favorece, desce, bota ela mais decotada, desce ela um pouco, usa na peça de baixo. E aí você contrapõe com elementos que te favorecem. O tom do seu cabelo está no tom certo? A sua maquiagem está no tom certo? Os seus elementos aqui mais próximos, você está no tom certo? Já vai amenizar bastante esse efeito. E uma maquiagem dá para resolver. A próxima pergunta é: assim como a vestimenta, as unhas também impactam e comunicam. Fale mais sobre isso. As unhas. Então, você olha para a unha de uma mulher e vê aquela formato estileto, grandona, te faz uma comunicação, certo? O que você pensa daquela unha comprida? Aí, diferente de uma unha mais curtinha, que não é postiça. O que você pensa? Você já imagina que ela é uma pessoa mais peruona, mais extrovertida, digamos assim, que gosta de chamar mais atenção. A partir da unha. Aí você pensa, acho que ela não faz nada dentro de casa. Tem isso, né? também. Como é que lava a louça assim, com unha desse tamanho? Nossa, acredito. Como é que dá descar? Como é que faz as coisas? Pensa, acho que ela não faz muita coisa dentro de casa, não. Aí você vê outra pessoa com a unha mais curtinha,
mais bem cuidada. Porque o problema do desleixo é você largar a unha descascada, toda quebrada, toda mal cuidada. Agora, se você mantém ela lixada, não que você precise fazer ela toda semana, você não precisa nada. Agora, você gosta? Faça. Você não pode? Mantenha ela ali aparadinha, limpinha, faça uma base, que você mesmo em casa pode fazer. Já é o suficiente. Agora, sua unha também está comunicando. Aqui chama mais atenção, né? Depois que a gente vai reparar a unha. Mas a unha também traz essa comunicação. Agora, a próxima pergunta. Como que você descreve o seu estilo pessoal? Meu pai dizia que é perua. Cheio de parafernália. Eu amo minhas parafernálias. Mas eu dei uma amadurecida nele, ainda me mantendo jovem. Porque eu me considero uma pessoa super jovem. A gente envelhece aqui, né? Eu não pareço que vou fazer 43 anos, mas eu gosto de pensar assim, eu sou muito jovem. Na minha mente, eu sou muito jovem. E eu quero trazer essa jovialidade para minha imagem. Eu não quero envelhecer minha imagem. Não é porque eu tenho vou fazer 43, que eu tenho que me vestir como uma mulher de 43. Mas também não tenho que me vestir como uma adolescente, que eu não sou. Então, eu trago um equilíbrio para a minha imagem entre o que eu gosto, trazendo elementos de conforto, que eu gosto, mas não posso me vestir confortávelzinho, porque a gente não deve se vestir confortávelzinho, a gente deve se vestir porque eu falei, os seus objetivos de acordo com a sua essência. Então, eu trago essa imagem mais criativa, mais diferenciada. Eu gosto muito de brincar com high-low. Muito, muito, muito. É uma coisa assim que muito me representa, é o high-low. Você trazer elementos de sofisticação com elementos mais básicos. Isso super me representa. Pronto. Isso você consegue expressar através dos detalhes, né? Dos acessórios, do tipo de sapato que você vai usar. Trago aqui meus acessórios, que eu amo um acessório. Trago tudo aqui. Minha parafernália está tudo aqui comigo. Queremos agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para quem está assistindo, né? Para as pessoas que querem se vestir melhor, se posicionar melhor, ter essa estratégia visual. E como é que as pessoas podem acessar o seu trabalho? Você tem alguma consultoria, algum infoproduto, alguma forma que as pessoas possam acessar a sua expertise? Conta pra gente. Eu vou lançar agora minha mentoria, mas eu faço atendimento individualizado, né? Eu faço a estratégia imagética toda, desde de levantamento da essência, objetivos e adequação com lifestyle. Então, eu faço todo esse processo na minha estratégia de imagem, que ela é personalizada e individualizada. Uhum. A gente vai deixar, então, o link, né, para o pessoal acessar o seu Instagram e conseguir entrar em contato com você, caso alguém tenha interesse. E encerramos aqui mais um episódio. Agradecemos muito a sua presença aqui. Deixa o seu gostei e compartilha com aquela sua amiga que veste mal. Mentira. Tô brincando. Tô brincando. E não esqueçam de sorrir. Mas compartilha, né, com o pessoal que você acha que pode ser ajudado aí, que, né, precisa aí de um posicionamento de imagem, uma pessoa que você admira. Muito obrigada, Evelyn. Eu que agradeço. Só não esqueçam de sorrir. Compartilha, faz isso tudo, mas sorria. Sejam pessoas o coração alegra, formoseia o rosto. Então, a forma mais rápida e prática de ficar bela instantaneamente é sorrindo. É a maquiagem do ser humano, né? O sorriso. Obrigada, muito obrigada. Gente. Espero ter contribuído. E se ficar alguma dúvida, alguma questão, quiser me contactar, fique à vontade. Estou aqui à disposição. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.